Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje vamos falar do substrato para orquídeas. Esse seria a primeira aula para a gente comentar um pouco aqui sobre o substrato de orquídeas. Nessa primeira aula, iremos comentar o geral dos substratos para essa espécie. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, E aqui o capítulo de classificação das espécies. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. Essa é uma pergunta também corriqueira no nosso canal, Muita gente perguntando qual seria melhor substrato, se pode usar isso ou aquele outro material. Então a gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse assunto, tá certo? Para que você tenha um pouquinho mais de noção se vocês estão efetivamente realizando um processo correto para o cultivo das suas orquídeas com relação a substrato. Bom, em primeiro a gente precisa comentar um pouquinho da classificação, tá, das orquídeas, Existem 2 grandes classes de orquídeas com relação ao seu ambiente de cultivo, tá certo? Então, existem as chamadas orquídeas epífitas, O que seria orquídeas epífitas, Orquídeas epífitas são aquelas orquídeas que na natureza elas vivem em cima de outras plantas, Então seria amigas de outras plantas, tá certo? Então elas não são parasitas. Nenhuma orquídea são parasitas, gente. Essa classificação de parasitas, tá certo? É erroneamente colocada por várias pessoas, até que entende de plantas, chamam as plantas, as orquídeas, de parasitas. Não são, é completamente equivocada, tá? As orquídeas não são parasitas. As parasitas não sobreviveria, por exemplo, sem um hospedeiro, tá certo? Tanto que as orquídeas são cultivadas nos substratos, e substratos basicamente são materiais inertes, são materiais que não têm vida, Os parasitas têm que estar parasitando alguma coisa, tá? Alguma planta, tá certo, que esteja viva. Então as orquídeas, nenhuma orquídea é parasita, tudo bem? Então existem as orquídeas epífitas, tá certo? E também, eu vou generalizar um pouco aqui, as orquídeas terrestres, tá certo? As orquídeas terrestres, na verdade, elas não vão estar em cima das árvores, mas elas vão estar no solo, ok? Existem várias espécies de orquídeas terrestres,
sendo cultivado e são comercializados sem problema nenhum, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar, né? Orquídeas epífitas e orquídeas terrestres. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Professor, e como é que a gente consegue identificar as orquídeas epífitas das orquídeas terrestres, né? Elas, na verdade, eu consigo identificar pelo formato das folhas? Não. Com o formato das folhas você não consegue identificar, tá certo? Existem orquídeas epífitas com folhas muito parecidas com as folhas das orquídeas terrestres, tá certo? Nós estamos falando, né, de uma classe de plantas, né, uma família de plantas que tem mais de 35 mil até 40 mil espécies, segundo alguns classificadores botânicos, tá certo? Então, é um mundo, né, de plantas, né, de espécies. Eu não vou conhecer todas as espécies de orquídeas, porque são muitas coisas. E muitas orquídeas ainda sendo descobertos, né, no século 21. Então, efetivamente, a gente não vai conseguir conhecer todas as orquídeas do nosso planeta, tá certo? Mas existe uma forma muito fácil de identificar, né, a orquídea quando é epífita ou não. No caso, são as raízes, tá certo? As raízes das orquídeas epífitas, normalmente, elas saem do vaso em busca, digamos assim, da luz, tá certo? As orquídeas epífitas, tá? Normalmente, elas têm a capacidade de fazer a fotossíntese pelas raízes. Então, muitas vezes, as raízes saem em busca da luz, né? E infelizmente as pessoas cortam essas raízes falando que esse sistema é feio, né? Não pode fazer isso não, gente, tá certo? As raízes das orquídeas epífitas, ela tem essa função e isso é natural dela, tá? Não é porque a gente gosta, a gente tem que cortar. Nós é que temos que respeitar, tá? O sistema natural das plantas e não ficar cortando, né, as raízes, tá? E as orquídeas terrestres, diferentemente das orquídeas epífitas, as raízes se escondem da luz, tá certo? Então, ela vai em busca do escuro, ela vai entrando no seu substrato, ok? Então, nessas duas situações, ok? A gente escuta muito o seguinte, o pessoal falar, não, coloque as suas orquídeas nas árvores, né? Porque se você não tem tempo de cultivar, ela vai sozinho. Mas se vocês fizerem isso, por exemplo, com orquídeas terrestres, gente, vocês vão acabar matando as suas plantas, né, as suas orquídeas terrestres, porque esse não é o habitat natural dela, ok? Então, você precisa diferenciar, sim, as orquídeas epífitas das terrestres. Se for orquídea epífita, você pode amarrar na árvore, né, e fazer o cultivo que as plantas vão sozinho naquele sistema. Se as suas orquídeas forem terrestres, você não pode fazer isso, tá certo? Se você fizer isso, você está condenando essa planta à morte. A mesma situação é com relação aos vasos, tá certo? Então, muita gente hoje está cultivando orquídeas em tocos, né? Eu já comentei aqui no canal sobre esse sistema, tá certo? Vocês podem assistir no playlist, eu vou deixar aqui, no playlist de orquídeas, tá certo? Lá tem várias informações sobre isso. Então, as orquídeas que eu vou, por exemplo, colocar no toco, ela tem que ser epífitas. Não dá para a gente fazer esse sistema para orquídeas terrestres, ok? Então, mesma coisa com relação a vaso, né? O vaso, ela tem que ter uma aeração maior quando a orquídea é epífita. Tanto que existe um vaso já próprio para plantas epífitas, tá? Eu já falei aqui, tá? Eu vou deixar aqui no playlist de vasos, ok? Para vocês entenderem essa situação. E, obviamente, o seu substrato vai também alterar
Quando a orquídea é epífita, a gente tem um substrato de maior porosidade, tá certo? E quando a orquídea é terrestre, a gente tem que utilizar substrato de menor porosidade, ok? Tudo isso a gente vai explicar aqui em outros vídeos, tá? Uma coisa a gente tem que comentar aqui, que serve tanto para orquídeas terrestres como orquídeas epífitas, tá? É com relação à sua durabilidade, ok? Tanto orquídeas terrestres como as orquídeas epífitas, teoricamente, elas vão ter que sobreviver há muito tempo, tá certo? E o que é esse muito tempo? Anos, tá? Até anos, até séculos, tá certo? Então, se ela tiver condições ideais para a sua sobrevivência, elas vão perdurar por séculos, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Infelizmente, o substrato que dure séculos é só pedras, né? Só minerais de alta dureza, ok? Então, é sobre isso que a gente vai comentar, tá? Nos próximos vídeos. Então, esse assunto é muito extenso, então a gente vai separar, ok? Substrato para orquídeas terrestres e substrato para orquídeas epífitas. A pedido de muitas pessoas, né, aqui pelo canal mesmo ou pelo meu Instagram, a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta, tá certo? Você acha difícil o cultivo das orquídeas? Tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube. A gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta, ok? Solicito que outras pessoas aqui, né? O pessoal que tá chegando novo aqui no canal, encaminhe as suas perguntas e sugestões, tá certo? Isso ajuda bastante, né? Não somente o canal, mas a todos aqui que assistem esse trabalho da gente, tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos muitas vezes abandonados, tá? Pelas suas... Então tudo que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário, se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.